Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de Genética e Biologia Molecular, agora nós teremos a aula 3, que vamos tratar sobre a replicação do DNA. Bem, replicação do DNA também pode ser chamada de duplicação do DNA e é um processo que vem antes de acontecer a divisão celular, porque precisam se gerar cópias idênticas das moléculas de DNA das células para que elas sejam divididas entre as duas células filhas, ou seja, para que o DNA seja herdado para as duas células filhas. Então aqui tem uma figura mostrando uma célula procariótica, né, de uma bactéria, e uma célula eucariótica, que o DNA está dentro do núcleo da célula, enquanto na célula procariótica o material genético está no citoplasma da célula. Independentemente se for uma célula procariótica ou uma célula eucariótica, esse DNA ele precisa ser duplicado ou replicado para que então as células sejam divididas e que cada uma delas tenha o mesmo conteúdo genético ou muito próximo do mesmo. Nós tratamos na disciplina de genética que pode acontecer algumas modificações que vão trazer a variabilidade genética. No entanto, nesse caso, nós pensamos na duplicação do DNA numa forma autêntica, sem grandes mutações e sem grandes danos para a transmissão dessa informação genética. Bom, o ciclo celular ele é dividido em fases. Na fase G1, as células estão com cromossomos, um par de cromossomos equivalentes, então ele está em 2N, é uma célula diploide. No entanto, durante o ciclo, antes da célula se dividir, o DNA precisa ser duplicado e isso acontece na fase S. Então, nessa fase, há 4 conjuntos de cromossomos equivalentes na célula. Na fase G2 também. Depois disso, acontece a divisão celular propriamente dita, onde 2 conjuntos de cromossomos equivalentes vai para uma célula e 2 para outra célula, para as duas células filhas. Então, dessa maneira, durante o ciclo celular, há um aumento, né, de DNA na fase S, que vai então voltar na mitose ao número 2N, que é o número de cromossomos, de conjuntos de cromossomos equivalentes dentro de uma célula diploide. Então, essa duplicação do DNA acontece na fase S do ciclo celular. Bem, como eu falei para vocês, a duplicação ela também é chamada de replicação do DNA e esse estudo foi possível devido ao modelo, né, de estrutura de DNA proposto por Watson e Crick, como nós vimos na aula anterior. O que é importante disso é que, com esse modelo, foi possível perceber que uma das fitas, né, da dupla hélice de DNA, aliás, as fitas da dupla hélice de DNA servem como molde para a síntese ou a duplicação do DNA, para a síntese da nova fita de DNA. Então, o que nós podemos tirar disso é que a duplicação do DNA é semiconservativa, ou seja, uma das fitas serve como molde, novos nucleotídeos, que são as bases mínimas, né, as bases estruturais do ácido nucleico, são incorporados, pareados em uma das fitas, e a outra fita também serve como molde, e os nucleotídeos novos vão sendo pareados
nessa fita. Então, de modo que nas células filhas, nós teremos uma parte do DNA que vem da fita antiga e uma parte que vem da incorporação de novos nucleotídeos na estrutura do DNA, então duplicando esse DNA de forma semiconservativa, ou seja, uma fita antiga e uma fita nova para as duas fitas de DNA que se originam a partir de uma única fita, tá? Isso é dito uma duplicação semiconservativa. Bom, e para que essa replicação aconteça, é importante uma enzima que é chamada de DNA polimerase, que foi descoberta em 1958. E nós sabemos de algumas características dessa enzima, e não existe apenas uma DNA polimerase, existem várias DNA polimerase, mas que essas características se aplicam a todas elas, tá? Então, elas estão em todos os organismos e elas realizam a mesma reação enzimática, que é a polimerização de nucleotídeos, ou seja, a síntese do DNA, né? Então, elas sintetizam a fita de DNA no sentido 5' 3'. Isso aqui é uma informação importante e nós já falamos um pouquinho disso sobre a posição 5' e posição 3' do nucleotídeo, né? A região, né, do nucleotídeo. Então, além de terem essa característica, sintetizam no sentido 5', 3', elas precisam de um iniciador que é chamado de primer. E esse primer precisa ter a extremidade 3' OH livre para que sejam incorporados novos nucleotídeos. E além disso, elas utilizam como substrato DNTPs. Bem, e o que são DNTPs? DNTPs são nucleotídeos que compõem a fita de DNA. O D significa que o açúcar é a desoxirribose e N pode ser qualquer base nitrogenada dos 4 nucleotídeos possíveis da fita de DNA: adenina, timina, citosina e guanina. Uma outra característica importante da DNA polimerase é que para ela realizar a sua função, ela precisa de uma fita molde. E essa fita molde é o próprio DNA e nós vamos ver como isso funciona. Como eu falei no slide anterior, a síntese de DNA, ela ocorre pela adição de nucleotídeos, né? O A, o T, o C ou o G, a extremidade 3' OH desse nucleotídeo. Então, nós sabemos que o fosfato de um nucleotídeo liga-se na extremidade 3', né, do outro nucleotídeo que está já na cadeia crescente de polimerização. E além disso, a síntese ocorre no sentido sempre do 5' para o 3'. Então, aqui nós temos uma fita molde, né? Aqui um primer com a extremidade 3' OH livre e então próximos nucleotídeos são incorporados nessa extremidade aqui na cadeia crescente de DNA que está sendo replicado. Bem, como nós vimos já em outros momentos, o DNA é uma fita de nucleotídeos, um polímero de nucleotídeos muito grande, né? Então, tem uma sequência, uma zona, uma região desse DNA que indica a origem de replicação, tá? Então, essa origem de replicação, ela tem uma sequência característica que é rica em sequências AT
e ela então é denominada origem de replicação. Em procariontes, em plasmídeos e vírus, existe apenas uma origem de replicação. No entanto, em eucariontes, nos organismos eucarióticos, existem várias origens de replicação, aqui como representado aqui nessa figura, tá? Então, esse em vermelho são as origens de replicação. Então, lembre-se que o DNA ele está enrolado. Na origem de replicação, vai ter que haver uma série de reações para que esse DNA esteja acessível à DNA polimerase e comece, então, a replicação do DNA. Bem, na célula, né, as duas fitas de DNA servem como molde para a replicação. Então, em azul, né, são as fitas que já estão nas células, e em vermelho são as fitas que estão sendo sintetizadas, né? Tanto a fita do sentido 3 linhas, 5 linha, como 5 linha, 3 linha, elas são sintetizadas simultaneamente. No entanto, como nós vimos, a DNA polimerase, ela só sintetiza do 5' para o 3', né? Então, nós vamos entender como isso é possível e como isso acontece. Essa região do DNA onde está acontecendo a replicação é chamada de forquilha de replicação. Então, agora nós vamos entender como que acontece a replicação simultaneamente das duas fitas de DNA. Bem, como eu falei para vocês, o DNA, né, como nós sabemos, o DNA está em dupla fita, enrolado, ele precisa de ação de algumas enzimas para que esse DNA seja desenrolado e que as duas fitas sejam, então, molde para a nova síntese, para a nova fita de DNA. Uma das fitas que vai ser lida do sentido 3', 5', de modo que a síntese vai acontecer do sentido 5', 3', né? Porque as fitas são antiparalelas, ela acontece uma síntese de forma contínua. Então, essa nova fita é chamada de fita contínua. No entanto, a outra fita de DNA, ela precisa sofrer algumas alterações, né, espacialmente para que haja a ação da DNA polimerase. Então, a fita que está sendo sintetizada, ela é sintetizada em fragmentos. E esses fragmentos são chamados de fragmento de Okazaki. Tá? E ela também pode ser chamada de fita descontínua porque ela é sintetizada aos pedaços. Bem, mas nós sabemos que o DNA não está aos pedaços nas células, né? Então, nós temos mecanismos que vão eliminar esses fragmentos de Okazaki, ou seja, vão ligar essas sequências, né, que foram sintetizadas em fragmentos, para que então ela fique uma fita contínua, tá? Então aqui, só para exemplificar aqui a forquilha de replicação, né, a cadeia que é sintetizada continuamente e a cadeia descontínua. Então essa cadeia descontínua, ela tem uma síntese mais lenta, ela é chamada de cadeia lenta, né, e também de cadeia descontínua. Como acontece a eliminação dos fragmentos de Okazaki? Esse nome, eliminação, parece que os fragmentos são retirados, né, da fita. Não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, nós temos o iniciador, que é o primer. Esse iniciador, ele é feito de RNA e não de DNA, tá? E temos o novo DNA, formando então o fragmento de Okazaki, que é o conjunto do primer mais a nova fita de RNA. Então, o que acontece é que esse primer, ele vai ser trocado por DNA, esse primer que é de RNA vai ser trocado por DNA,
E então, os fragmentos vão ser ligados pela ação de uma enzima chamada DNA ligase, tá? De modo que nós vamos, então, ter uma fita inteira por completa. Bem, então, a visão geral de uma replicação, nós temos que ter em mente o seguinte: muitas enzimas participam desse processo, desde a desnovelamento do DNA até a estabilização do DNA, e fitas separadas para que elas sirvam como molde para uma síntese de uma nova fita. Então, primeiro, enzimas desenrolam a dupla hélice, que é do DNA parental, né? Que é aqui representado aqui como um zíper, né? Existem proteínas que estabilizam esse DNA desenrolado para formar, então, a forquilha de replicação. A fita, que é do 3' para o 5', é a fita líder e ela é sintetizada continuamente pela DNA polimerase do sentido 5', 3', tá? A enzima primase, ela vai colocar, ou RNA polimerase, ela vai colocar os iniciadores, que são os primers, e eles são de RNA. E a DNA polimerase vai sintetizar uma nova fita em partes, na fita descontínua, tá? Depois disso, a DNA polimerase remove o iniciador, o primer, colocando nucleotídeos de DNA, porque o RNA, como nós sabemos, ele tem um açúcar diferente e também pode ter uma base nitrogenada diferente do DNA, então ele tem que ser trocado por nucleotídeos de DNA e depois esses fragmentos vão ser unidos pela ação de uma outra enzima chamada DNA ligase. Bem, essa aula nós abordamos pontos estratégicos da duplicação ou replicação do DNA. Muitas outras informações já existem sobre esse mecanismo e estão disponíveis materiais para que vocês possam se aprofundar nesse assunto no ambiente virtual. Eu agradeço a atenção e desejo a vocês bons estudos.